Aleluias. Glória a Deus. Queridos, a palavra de hoje está em Jeremias, capítulo de número 5, versículo 27 ao 29. Eu disse Jeremias, capítulo de número 5, versículo 27 ao 29. Diz assim, ó: como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem e nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Olha que coisa forte. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Aleluias. Essa passagem de Jeremias, ela mexe muito comigo. Eu não vou negar que eu lendo no finalzinho de Isaías e entrando em Jeremias, em um devocional, ficou muito forte essa passagem no meu coração a respeito das autoridades. Aqui fala de nação, aqui fala de governo, fala de pastores. E o Senhor tocou muito em meu coração e me veio um insight desta palavra, para que nós possamos entender a verdadeira razão e o propósito do que queremos e fazemos aqui para o Senhor. Eu até intitulei essa mensagem: ai dessas autoridades. Ai dessas autoridades. O ai exprime dor, lamento, tristeza, gritos e aflição, ou aflições. O ai exprime tudo isso e muito mais. O ai, quando fala ai, já é um ai de dor, de sofrimento, de lamento. Ai destas pessoas, ai dessas autoridades que têm brincado com as coisas de Deus e com o povo, independente de ser evangélico ou não. Aleluias. Eu quero trazer para vocês os 3 poderes que Deus constituiu na terra e as pessoas não têm sabido, com sábia diligência e direção, conduzir o povo. Deus deu o governo ao homem, às autoridades, para poder saberem governar bem o povo. E desses 3 poderes, claro que existem outros, mas o que Deus tocou no meu coração foram esses 3 poderes constituídos por Ele na terra. E o primeiro é a autoridade eclesiástica. Deus deu a nós autoridade eclesiástica. Efésios 4, versículo 11, fala sobre os 5 ministérios que Deus deu à igreja: os pastores, mestres, profeta, evangelista, apóstolo. Deus deu essa graça, sempre focando nos pastores que cuidam do povo, claro. Entre eles estão os pastores, bispos, apóstolos, os profetas. Ezequiel 34:1, desses 3 poderes que Deus constituiu, eu vou falar do primeiro, que é o poder eclesiástico, são os pastores, os bispos, apóstolos, profetas. Assim como você entende a sua função, qual é o teu chamado? Como você se vê? Eu me vejo como um bispo, como um apóstolo, como um pastor, tá? E como você tem cuidado o povo que Deus tem te dado? Como? Ezequiel 34, versículo 1 diz: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, olha, presta atenção, hein? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Olha que coisa interessante e séria.
que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? É o próprio Deus perguntando: os pastores de Israel apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas? Ezequiel continua escrevendo: comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolai o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Come, bebe, mas não cuida das ovelhas. A fraca não fortalece, a doente não curastes, e a quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não busca. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Põe fardo, põe cargo pesado nas ovelhas, mas ele mesmo não faz. Jesus chega a falar sobre isso com os fariseus. Eles colocam um fardo pesado, mas vocês mesmos não carregam nada. O versículo 5 chega a dizer: assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Gente, isso não é sério. Isso não é sério. Ai! É dor! Ai dessas autoridades! Ai desses pastores, bispos, apóstolos, serafim, querubim, seja lá como você se denomina. Mas Deus te deu uma função, Deus deu a mim, que eu sou pastor, Deus deu a nós uma função de cuidar, de sarar a ferida das ovelhas, de dar a elas atenção, de resgatar casamentos, de resgatar vidas que estão perdidas lá fora, de curar a alma ferida, o interior destas pessoas. Esta é a função dos pastores, dos líderes evangélicos. Aqui fala do Velho Testamento, mas ela vale para hoje, os dias de hoje. Quantos pastores têm engordado a si mesmo, se preocupado consigo mesmo, com o seu carro, com a sua casa? Não tem nenhum problema ter tudo isto, mas é lícito ou é ilícito? Está normal essa situação para você? Você tem cuidado das ovelhas? Você tem cuidado do aprisco que Deus te deu, da forma que deve ser curado e tratado, como foi lido aqui em Ezequiel 1, do versículo 34, do capítulo 34, do 1 ao 5, você tem cuidado delas? Deus fala: Ezequiel, diz para os pastores cuidarem das minhas ovelhas, não abandonar, não dispersar, porque eu vou cobrar deles. Deus vai cobrar de nós. Me dá o versículo 3, por favor, querido. Deus vai cobrar de mim e de você. Come a gordura, se veste da melhor roupa, mas não apacenta as ovelhas. Não seja um pastor de protocolo, que vai lá, faz tua parte e vai embora, e não tem comunhão, não tem ligação, não tem liga nenhum com as ovelhas. Antes de ser pastor, você tem que gostar de gente, de pessoas, amar de verdade. Não querer ser por status, por um salário que a igreja tal te oferece, ir lá pela profissão e não pelo chamado e a vocação. Porque essas pessoas serão cobradas. Essas igrejas serão cobradas. Como trata as ovelhas? Como você tem tratado o seu rebanho? O alimento, a palavra que você dá é sólida, ela está fundamentada na palavra, nos princípios, na essência, naquilo que Deus quer. Então, dos 3 poderes que Deus me deu para trazer nessa ministração, a primeira é o poder eclesiástico, são os pastores, os bispos, os apóstolos, mas são os homens que cuidam do seu rebanho. Cuide bem deles, para que não seja cobrado de você, e nem de mim, que sou pastor. Que nós venhamos cuidar com carinho e amor. O segundo poder que Deus deu, ou autoridade que foi dado na terra, é a autoridade governamental. Ora, se Deus vai cobrar dos pastores que dispersam as suas ovelhas,
se Deus vai cobrar dos pastores que não cuidam das suas ovelhas, você acha que Ele também não vai cobrar, se Deus vai cobrar dos líderes evangélicos, eclesiásticos, você acha que Ele também não vai cobrar dos líderes governamentais? Porque diz a palavra, nós vamos agora em Salmo 110, no versículo 6, diz, julgará, no capítulo 82, chega a dizer Davi, julga, Senhor, julga as nações, julga, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois pertence a ti todas as nações, no 82. Agora no Salmo 110, versículo 6 diz, julgará entre as nações, enchê-la-ás de cadáveres, e ferirá os cabeças de grande terra, os líderes, eles serão julgados, e feridos por não governarem bem. Vamos falar de um governo, vamos falar do Brasil, da forma que é. Alguns países são diferentes, mas gera em torno do primeiro-ministro, do presidente. O Brasil, nós temos o presidente, nós temos aí o presidente do Brasil, depois vem o governo dos estados, depois o prefeito regional, aí nós temos o Tribunal Superior Federal, os ministros, temos os deputados, senadores, vereadores, tem aí a Câmara dos Deputados, dos vereadores, e a pergunta é, esses homens brincam com as coisas de Deus, eles não têm tempo para fazer reunião por uma causa ao povo, mas tem tempo para uma reunião para aumentar rapidinho o salário deles. Eles brincam. O Supremo Tribunal Federal, que diz que o presidente queria fazer uma ditadura, será que é o presidente mesmo? Quem estava preso, um ex-presidente, agora é santo. E quem queria prender agora, um juiz, agora é ele que tem que ir para a cadeia, está invertendo tudo. Gente, eu não tenho nenhum partido político, nem gosto disso, não é a minha área. Eu sou pastor e eu gosto de cuidar de gente, de família. Mas a gente também tem que abrir os olhos. Vamos falar do nosso Brasil, que caminho ele está tomando. Que caminho o nosso país está tomando. Uma emissora que ganhava 1 bilhão por ano, por perder essa mamata, o que ela faz é derrubar o atual presidente para poder voltar a ter o que ela tinha. É lícito isso? É lícito? Ai dessas autoridades que brincam com Deus. Aleluias. O Salmo, versículo 10, Isaías, capítulo 10, versículo 1, Isaías 10, 1, chega a dizer, ai de vocês, que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Ai de vocês que decretam leis injustas, para poder explorar o povo. Pessoas preparando a sua próxima eleição. Supremos e políticos preparando a cama para o outro, para a próxima eleição. Tipo, e o que eu vou ganhar com isto? Você pensa que Deus não está vendo essas coisas? A injustiça. Nós não entendemos tanto de política, eu mesmo não, mas o pouco que eu também não quero estar por fora, a gente vê tanta indignação, tanta coisa errada, tanta podridão no meio desse povo. Mas a Bíblia está dizendo, ai dessas autoridades. E eu nem quero entrar muito, buscar muito, ver muito sobre isso, que a gente fica indignado e o Espírito até é capaz de sair um pouco da gente, o Espírito Santo. Porque é muita indignação, é muita podridão no meio desse povo. Eu estou dizendo dos maus, porque tem uns bons, tem muito político bom, tem muita gente brigando pelo povo, brigando por direitos, independente de denominação,
mas brigando pelo povo e pelos direitos legais. Como tem muitos pastores bons, que realmente amam as ovelhas, que dão a sua vida, o seu tempo pelas ovelhas. Quantos pastores não chegaram até a perder família, perder emprego, perder pessoas, amigos, por amor a uma, duas ou algumas ovelhas, para salvar uma ovelha. Esses são realmente pastores bons. Eu estou dizendo daquele que, esses políticos, esses pastores, que só pensam no, o que eu ganho com isso? Quanto eu ganho com isso? O que eu levo nisso? Você vai levar um ai de dor. Porque uma hora vai sobrar. As nações serão julgadas. E quando Deus for julgar as nações, a seu tempo, cada um vai responder a seu tempo. Aquele que foi presidente, governo, prefeito, senador, deputado, ministro do Supremo Tribunal Federal, estou falando a nível de Brasil, cada um vai ter a sua parcela a responder a Deus. Quantos homens inocentes, trabalhadores morrendo, quantas pessoas nessa pandemia morrendo, por causa da ganância, da corrupção, dos valores que foram embutidos, já que podiam, porque o Supremo decretou que tinha que mandar dinheiro sem licitação. Quantas pessoas não levaram dinheiro e pessoas morrendo por falta de UTI, por falta disso, daquilo, por falta de cuidado, por falta de hospital? Porque a corrupção, a ganância do homem, a avareza do homem levou embora o dinheiro que era do povo, do inocente. Ai dessas autoridades, ai desses pastores e ai dessas autoridades políticas que não têm levado a sério o que foi dado a eles, porque lá em Salmos diz que nenhuma autoridade, nada foi dado a você se não fosse da vontade de Deus. Deus te deu autoridade, sabedoria para você tomar conta de um governo, seja ele federal, estadual, municipal, mas para tomar conta pelo povo, para poder fazer pelo povo. E ai destas pessoas que assim não fazem. E por fim, a terceira autoridade que o Senhor me dá, a primeira é eclesiástica, são os ministros, os dirigentes da igreja. A segunda são os políticos, presidentes, prefeitos, governos, ministros, deputados, senadores, vereadores, gananciosos, corruptos. Virá um ai para estas pessoas. E o terceiro é o empresarial, autoridade empresarial. A gente sabe que há muito patrão bom, há muitos empresários bons que realmente está ali com os seus funcionários, mas tem muito patrão sanguessuga. Tiago capítulo 1 diz assim, olha, eu estou falando agora com esses patrões gananciosos, avarentos, que não abrem mão de um segundo, de uma palhinha para o seu funcionário. Ei, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir. Tem muita gente rica e por merecer, mas tem muita gente rica por coisas erradas. É dessas pessoas que eu estou dizendo. As vossas riquezas estão apodrecidas, está lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário, isso que pega, gente, é o versículo 4, Tiago 5, 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram, que trabalharam as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O salário digno daquele trabalhador que trabalhou e ele não recebeu o que deveria, chegou a Deus.
Você que não paga direito o seu funcionário, você que explora o teu funcionário e não paga direito, o clamor desse empregado pelo salário que ele ganha, chegou a Deus. Chegou a Deus. Aí diz no versículo 5: deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Deliciosamente. Gente, como tem patrão bom. Eu não estou falando dos bons, estou falando daqueles gananciosos. Acho que quando morrer vai levar tudo para gastar lá onde ele vai. Acho que quando morrer vai levar. Tiago 5, versículo 4, diz que o salário, o choro desses empregados, o clamor deles pelo salário miserável que o patrão dá, que poderia ser melhor, chega até a Deus. E você uma hora vai responder por isso. Gente, não é sério um negócio desse? Não é sério? Ai dessas autoridades. Não dá para brincar com essas coisas, não. Não dá. Ai, Jeremias 22, 13 chega a dizer, olha que coisa interessante: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo. Olha aí, tudo que ele usufrui é do seu próximo, do serviço do seu próximo, sem pagar o que deveria, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Gente, é sério. Esses patrões com roupas, iate, sítios e fazendas luxuosas, de um dinheiro que ele explorou o seu funcionário, vai ter cobrança lá em cima. A pessoa acha que isso nunca vai acabar. Uma hora você não vai passar de 100 anos, você não vai passar dos seus 80 anos, e esse dinheiro que miseravelmente você não tem, dado ao seu funcionário, vai ser cobrado. Por esses dias, uma pessoa muito próxima a nós, da família, não vou falar, dar muita dica que o pessoal da igreja vai perceber. Ela trabalha em lojas, e o patrão tem muitas lojas, os shoppings. E por esse tempo, os shoppings estão todos fechados devido à pandemia. E ela, muito triste, pediu a gente que ajudasse em oração, porque o patrão estava com Covid, internado, e a esposa e os outros sócios iriam cortar a metade do salário. Já não estava ganhando, porque não vende. E o salário que eles tinham, o piso, iam cortar pela metade e mandar alguns embora. E pediram para nós de oração. O patrão dessa pessoa, graças a Deus, estava com Covid, internado na UTI, mas ficou bem. E quando ele saiu da UTI, CMTI, do quarto, recebeu alta, podendo conversar, ele perguntou como estão as coisas das lojas. E disseram: olha, nós iremos cortar a metade do salário de todos, vamos mandar alguns embora, os que ficarem vamos cortar a metade do salário. E ele disse: não vai tocar em nenhum dos funcionários, não vai mandar ninguém embora e também não vai cortar a metade do salário deles. Vai pagar integral. Pega do que nós temos guardado, mas não toque neles. O que nós entendemos? Que a pessoa, quando ela está lá à beira da morte, ela reflete, ela pensa. E essa pessoa foi inteligente. Ela pensou: o que eu ia levar? O que eu ia levar dessa vida? Esse dinheiro guardado, e os funcionários meus morrendo de fome, passando necessidade, e a gente com dinheiro guardado, ainda querendo cortar a metade do pouco que eles ganham. Ele pensou: o que eu ia levar dessa vida? O que você vai levar dessa vida? Talvez você esteja me vendo hoje. Como seria bom se essa mensagem chegasse a políticos, a pastores gananciosos e a patrões e empresários gananciosos, banqueiros que só pensam em ganhar e ganhar e ferrar com a vida de tantas pessoas. Como seria bom se essa mensagem chegasse a essas pessoas, porque elas acham que elas nunca vão morrer, e quando morrer tudo que tem vai levar. Levar para onde? Ai destas pessoas, ai dessas autoridades. Voltando à primeira leitura que nós fizemos em Jeremias 5, 27, foi onde o Senhor me tocou. Não faça isso.
Há tempo de você mudar, tirar essa usura do coração, essa avareza. A Bíblia diz que o avarento não vai, está lá em Coríntios 6, 10, 9. Entre uns que não vai, entre os que ele denominou que não vai morar nos céus, um deles é avarento, o avarento. O avarento é a pessoa que tem ganância de poder, de querer. O tempo na terra é pouco, o teu tempo de vida aqui é pouco. O dinheiro que você pegou, a tua geração, teus filhos vão usufruir, mas, gente, que prazer ter uma família usufruir de um dinheiro que não era dele, que era do povo, e quantas pessoas morreram por ele poder ter todo esse dinheiro, e a troco do quê? Do inferno, porque para o céu você não vai, segundo o que está escrito. Como uma gaiola cheia de pássaro, são as casas cheias de engano. Olha que coisa séria. São as casas cheias de engano. São as suas casas cheias de engano, por isso se engrandece e se enriquece. Mostrando o que tem, que não é com o teu dinheiro, é com a exploração que você tirou do povo. Pense que Deus não está vendo isso? Você patrão, corrupto, avarento. Você político, corrupto e avarento. E você pastor ganancioso, corrupto e avarento, por conhecer mais a palavra do que os demais. Uma hora você vai ter que acertar com Deus. Você pode até estar zombando dessa mensagem. Vai estar tudo aqui, ó, vai ser aberto. Diz em Apocalipse que os livros se abrirão. O livro da vida, dos atos, da atitude. Como que você vai se apresentar a Deus? Engordam-se, alisam-se, ultrapassam-se até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas? Deus é quem está dizendo, eu não vou castigar uma pessoa dessa. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo e favorecer a vocês. Ai de vocês. Eu estou trazendo essa mensagem porque Deus me deu. Essa noite, essa madrugada eu fui incomodado por 3 vezes acerca dessa passagem que Deus me deu sobre esse assunto. Eu não tive uma noite tranquila a esse respeito. Porque não é brincadeira que estão fazendo com a nação, com o povo, em todo mundo. Mas eu vou falar do nosso Brasil. Que vocês tomem vergonha e comece a governar do jeito que é para governar. Comece a cuidar do cargo e da posição que Deus te deu. Porque uma hora Ele vai cobrar de você. De mim já não é mais, porque o que Ele me deu eu estou passando aqui. Ele vai cobrar de você. É de você. É de você. É dos presidentes, são dos prefeitos, dos governadores, dos ministros, que hoje, desculpa eu falar, mas eu tenho vergonha hoje. Eu acreditava antigamente em Supremo, mas hoje não acredito mais não. Hoje, nos dias de hoje, não. É tanta coisa que a gente vê, nojeira, podridão. Mas ai dessas autoridades. Uma hora você vai ter que prestar conta com o Pai. Queira ou não queira, ainda que você não acredite, mas a Bíblia diz que diante do trono branco, todos vão se apresentar, para saber por que está sendo lançado no lago do fogo ardente. Vai ter que se apresentar, para saber por que você está recebendo essa sentença. Ainda, mesmo aquele que não crê em Deus, mas ele vai ter que se apresentar. Essa é a palavra dessa noite. Que nós possamos pensar e refletir. E que nenhum de nós venhamos fazer do mesmo jeito. Nenhum de nós. Como patrão, como pastor ou como político. Tem muitos pastores bons nessa terra. Tem muitos políticos bons. Como tem muitos patrões bons, de coração. Não é com você que Deus fala hoje. Mas são com aqueles que deitam, zombam, riem e não estão nem aí. Mas uma hora a sua senha vai ser chamada. E depois da morte, está lá em Salmo 6, no sepulcro, quem te louvará? Hebreus 9, 6, foi dado ao homem o direito de nascer somente uma vez,
e morrer somente uma vez, depois vem o juízo. É lá que você vai ter que responder esse teu jeito e essa tua atitude. Mas há tempo. Que Deus tenha misericórdia de você, porque ainda há tempo de mudança. E que seja hoje, através dessa ministração, essa mudança. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e faça você refletir nesta mensagem. Todos que estão ouvindo, todos. Não podemos olhar só lá em cima, porque tem pessoas aqui embaixo, com coisas pequenas também que já é injusto, já é corrupto. Eu vou ser bem sincero, dinheiro não muda ninguém, só revela quem ela é. Tem gente que ganha pouco, mas também é a mesma coisa desse que tem feito do que eu estou dizendo agora. Então toma a sua linha também, segue a Jesus direitinho, serve a Deus direitinho, e eu tenho certeza que aquele que se arrepender, fazer igual o Zaqueu, aquele a quem eu tenho defraudado, eu restituo a ele, eu devolvo a ele. Que seja assim, enquanto há tempo. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.